O Plano Municipal de Saneamento Básico volta a ser discutido em Ribeirão. Na semana que vem, ele deve retornar ao Legislativo para análise e votação. Enquanto isso, cidades da região também tentam se adequar à política nacional que prevê restrição a recursos financeiros para os municípios que não tiverem entregue o projeto. A Rua Barretos, na Vila Elisa, em Ribeirão Preto, mostra bem os reflexos da falta de um plano municipal de saneamento básico na cidade. Aqui, o esgoto vaza há 2 semanas e tem prejudicado a vida de clientes e funcionários de empresas. Lá dentro também ficou insuportável, porque subiu tudo para o banheiro. Esse cheiro que você está vendo aqui dobra lá dentro. E fica uma coisa que não tem condições mesmo da gente conviver com isso. Inclusive, esse cheiro faz até mal para a gente. Na cidade, o plano de saneamento básico parece ter se tornado uma história sem fim. Se arrasta há 3 anos. O prazo para a entrega do documento já foi adiado 2 vezes e agora, assim como para as outras cidades, ficou só para 2018. O projeto envolve 5 frentes: coleta e tratamento de esgoto, captação e abastecimento de água, resíduos sólidos, limpeza urbana e manejo de águas pluviais. A elaboração dos estudos está a cargo do consórcio Geométrica Valme, com financiamento da União. A licitação custou R$ 1.600.000. O contrato foi assinado em outubro de 2013 e ampliado 3 vezes. A Prefeitura mandou o projeto às pressas para a Câmara para que fosse votado na última sessão legislativa do ano passado, o que não ocorreu devido à complexidade do plano e a necessidade de mais análises. Em março, o plano voltou a ser discutido em uma comissão especial de estudos e retornou para a Prefeitura para esclarecimentos e readequações. Na próxima semana, dará entrada novamente na Câmara para apreciação e votação. Mas antes disso, é preciso que itens obrigatórios sejam incluídos e que todas as irregularidades sejam realmente corrigidas. É o que afirma a coordenadora da Comissão de Meio Ambiente da OAB de Ribeirão. São vários os problemas que impedem a correta aplicação das medidas de saneamento e que precisam ser reparados, apesar de o DAERP, responsável pelo plano, afirmar que ele já segue todas as normas nacionais. Primeiro que o contrato, a que a consultoria foi contratada, ele não está sendo cumprido. Nós não temos relatório de microdrenagem, isso é muito sério. Nós temos vários aspectos que não estão de acordo com a legislação. Então, por exemplo, esse plano já passou por correções, por alterações e não voltou para as audiências públicas. Isso também é complicado, né? Então, a gente precisa suprir, sanar essas questões legais para que ele possa, sim, ser colocado na Câmara para votação. O Ministério Público cobra a conclusão dos estudos e aponta o tratamento de esgoto como um dos pontos mais preocupantes para a cidade. Existe a necessidade de um aprimoramento nos trabalhos. Apesar de se dizer que nós temos um tratamento bastante abrangente, nos nossos cálculos, esse atendimento atinge mais ou menos 85% da população, de forma que há um grande volume ainda de esgoto sem tratamento sendo lançado nos nossos córregos. É uma questão que já é objeto de processo, mas é objeto de muita preocupação. Se o plano não for entregue adequadamente até 2018, as cidades irão perder investimentos federais que poderão ser destinados aos setores abrangidos. Para o vereador Marcos Papa, em Ribeirão Preto, as consequências da demora são visíveis em todos os bairros e o prejuízo já é incalculável. É incalculável por vários fatores, principalmente do ponto de vista de saúde pública. O próprio nome diz, Plano Municipal de Saneamento Básico. É a partir desse plano que nós vamos tratar questões de saúde, questões ambientais, questões econômicas. Nós precisamos, Ribeirão Preto precisa urgentemente do Plano Municipal de Saneamento Básico. É só ver a epidemia de dengue que está atingindo a cidade inteira. Dengue tem tudo a ver com lixo, com uma cidade mal cuidada. É o caso de Ribeirão Preto. A Prefeitura pode se empenhar tecnicamente para ter uma boa lei na Câmara e se empenhar politicamente para que essa lei seja aprovada. Ribeirão Preto está atrás de várias cidades da região que já aprovaram o plano. Em Américo Brasiliense, a 10 quilômetros de Araraquara, a votação ocorreu em fevereiro e aguarda investimentos. Mas até hoje nada do esgoto que produz é tratado. A obra, que deverá resolver a situação, terá um custo de R$10 milhões. Foi licitado, já tem as empresas vencedoras e ela já está liberada para a construção. Tá? Então ela já está sendo feita a parte de movimentação, teve algumas questões de projeto que estão sendo resolvidas também.
Então nós temos aí, ela tem um cronograma de aproximadamente 8 meses de execução, então ela vai até o final do ano. A água também tem sido uma preocupação na cidade, que deve ser resolvida por meio do plano de saneamento. Enquanto a inadimplência supera R$1 milhão por ano, o racionamento tem trazido dificuldades aos moradores de alguns bairros, onde o consumo é superior à capacidade de fornecimento. Todos os dias fecha da 1 às 5 horas da tarde. Então a gente faz o serviço, a gente levanta de madrugada para fazer o serviço, fazer as coisas, né? E para não faltar, para não ficar sem água mesmo, né? Mas aí chega de sábado e domingo, eu ainda tenho uma caixa d'água, né? Chega de sábado e domingo, a gente fica sem água. Tudo, né? O pessoal chega do serviço do trabalho, não tem água para tomar banho, nada. As mulheres para lavar roupa, tudo. É difícil, viu? Diferentemente de Américo Brasiliense, pelo terceiro ano consecutivo, Franca tem se destacado como a cidade com o melhor saneamento básico do país, segundo o Instituto Trata Brasil. O município tem 100% de água e esgoto tratados. Isso é extremamente relevante. Relevante por quê? Principalmente em um país onde a gente tem tanta deficiência em saneamento básico. Só para citar, né, cerca de 30 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água tratada. Mas metade da população não tem esgoto coletado em casa. E 60% dos esgotos ainda são lançados de forma in natura, ou seja, sem qualquer tipo de tratamento nos rios. Por outro lado, a cidade ainda não colocou em prática o plano de saneamento básico, que sequer existe. Ao lado de Ribeirão Preto, a cidade corre contra o tempo e está ainda mais atrasada. Não foi aberta a licitação de uma empresa para elaborar o projeto. Segundo o secretário de Serviços e Meio Ambiente, a situação é complexa por requerer planejamento com investimentos. Se você não tiver investimento, esse plano, você não tem como executá-lo. Então, você tem que sempre ter um cronograma para saber como é que você vai executar esse plano. Porque sem financiamento, sem investimento, você não consegue trabalhar com os planos. Em Pradópolis, o plano foi aprovado no ano passado e aguarda a captação de recursos para execução. Enquanto isso não ocorre, a população denuncia situações como fragilidade no sistema de esgoto, vazamentos e problemas no aterro, onde ocorrem descartes inadequados. Em Brodowski, as lagoas que deveriam fazer o tratamento dos resíduos têm acumulado sujeira, muita espuma e causado intenso mau cheiro, prejudicando os moradores. No município, o plano também foi aprovado em 2015 e está sendo implantado progressivamente. Já São Carlos possui um plano de saneamento aprovado desde 2014, mas para especialistas, faltam prioridade no cumprimento dos itens, mais transparência nas ações, aumento nos investimentos e a parte de resíduos que deveria constar no projeto. O plano tratou só da temática de água para abastecimento público e esgotamento sanitário. Aí depois, um ano depois mais ou menos, foi feita uma nova lei acrescentando a parte de drenagem de água pluvial. Mas ainda não foi feito o Plano Municipal de Resíduos, que é um componente do Plano Municipal de Saneamento. Sertãozinho vai na contramão da região e preferiu se antecipar. Todos os itens do plano estão prontos e aprovados desde 2010, quando começou a aplicação das metas. Neste ano, ocorrerá a revisão e integração em um plano regional que envolve 38 cidades da bacia do Rio Mogi Guaçu. 100% do esgoto do município é tratado e a meta até o início do ano que vem é ampliar a reciclagem de 40% para 100% dos bairros com as diretrizes do plano. Ele dá um norte para os gestores, então ele dá o que tem que ser feito. Então fica mais fácil você fazer o gerenciamento das obras, dos serviços. Então o plano ele é muito importante para as prefeituras. Débora Lapini para o Jornal da Clube. O consórcio Geométrica Valme não se manifestou. O DAERP informou que os separos na Vila Elisa já foram providenciados. A Prefeitura de Pradópolis afirmou que as denúncias que chegam são resolvidas e as pendências estão sendo regularizadas. Já de Brodowski disse que os problemas específicos são tratados com o SAEB. A Prefeitura de São Carlos não se manifestou. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o advogado ambientalista Fabrício Martins Pereira. Em São Carlos, o também advogado especialista em educação ambiental, Kleber Kikala.
Em Araraquara, o especialista em gestão pública Gustavo Matari. E em Franca, o também ambientalista Cristiano Rodrigues. Confeito. A falta de um plano de saneamento básico prejudica como o cidadão no dia a dia? Em termos de resumo, Roberto, em primeiro lugar, a saúde preventiva. Sanear, inclusive um processo na área jurídica, é escoimar esse processo de toda imperfeição. Portanto, de alguma coisa que possa comprometer a saúde pública. E, em segundo lugar, prejudica o próprio urbanismo. O plano diretor de superfície é uma coisa, o plano diretor subterrâneo, onde existem exatamente a rede de esgoto, a rede de água e as de galerias pluviais, outra coisa de importância fundamental. Mas nós não temos apenas rudimento de plano, que é o pontual, que é o tático. Mas não temos planejamento. O planejamento é do Estado, o plano é do governo, o planejamento é perene, o plano é transitório. É por isso que é preciso um planejamento que estabelece as diretrizes. Aquilo que é resolvido no pontual, um problema de esgoto que contamina a rede de água, por exemplo, é resolvido pontualmente dentro do governo. É necessário que nós consideremos, então, o aspecto fundamental de que a saúde pública começa com saneamento básico, se nós considerarmos o seu aspecto amplo. E também nós temos que considerar o risco que se corre quando a rede de água contamina, a rede de esgoto contamina a rede de água. Isso é verificável, inclusive, por uma série de aspectos, por diversos aspectos. Um deles, o mais grave, é quando pela obsolescência, pelo tempo da rede de esgoto e rede de água, que na parte central de Ribeirão Preto, a mais antiga, que tem mais de 100 anos, de vez em quando se dá uma notícia, se estabelece um risco de haver contaminação muito grave. Esse é o problema. Perfeito. Em Ribeirão Preto está o advogado Fabrício Martins Pereira. Doutor Kika, acontece que esse plano de saneamento básico em Ribeirão, que vai, vem, vai, e não tem o plano? Na verdade, a gente verifica com essa ausência de decisão, de resolução do problema da promulgação de uma lei que estabeleça o plano de saneamento básico em Ribeirão Preto, justamente pela ausência de políticas públicas corretas em relação a todo o sistema da prestação dos serviços que envolvem os elementos, né, as características do saneamento de um município. Dentro do saneamento você tem o abastecimento de água potável urbano, você tem a varredura e a limpeza das ruas, as galerias pluviais, ou seja, o escoamento da água de chuva, você tem o manejo, né, dos resíduos sólidos, né, do lixo urbano. Tudo isso é uma cadeia. Como o Golfeto disse, o homem ele lida, na verdade, com substâncias que elas são tóxicas e são prejudiciais à saúde. E essas substâncias têm que ser muito bem separadas com relação ao consumo da água, ou seja, aquilo que ele ingere e aquilo que ele tem contato. Certas substâncias devem ser separadas da alimentação e do convívio direto das pessoas. Tudo isso tem que ser organizado através das políticas públicas dentro desses serviços que deveriam estar sendo melhores prestados à comunidade. Então, resumindo, se tivesse uma política pública já funcionando corretamente, na verdade, transformar isso num texto de lei seria simples. Agora, pegar uma empresa que não tem efetivamente o conhecimento profundo da realidade desses serviços que são prestados de forma isolada, embora a natureza, a ecologia, o sistema todo, o meio ambiente seja integrado, é algo que é para não dar certo mesmo. Perfeito. Em São Carlos está o advogado especialista em educação ambiental, Kleber Chicrala. Kleber, educação ambiental em São Carlos. Qual que deveria ser a preocupação principal ou imediata, se você assim preferir? Na verdade, a educação ambiental é um tema discutido mundialmente.
Discutir a educação ambiental no ambiente de São Carlos é extremamente necessário quando políticas públicas são aplicadas ao meio ambiente. Nesse caso em questão, nós teríamos que imaginar que são várias as temáticas envolvendo a educação ambiental, a água, resíduos sólidos e tantos outros. Assim, para atender à legislação pertinente, nós temos que pensar em educação ambiental de maneira abrangente, de forma a abordar todos os temas envolvendo a mesma. Em Araraquara está o especialista em gestão pública Gustavo Matar. Gustavo, quando a gente fala em gestão pública para o meio ambiente, gestão pública para recursos renováveis, quais devem ser as nossas preocupações para inserir isso num contexto de política municipal? Boa tarde. Quando a gente fala em gestão pública, o principal ponto é quem é o responsável pelo plano, quem que vai planejar e vai controlar se esse plano está saindo à medida, né? Então, às vezes, tem uma terceirização da realização desse plano. Eu acredito que seja importante a participação de empresas especialistas nesse tipo de estudos, mas a gente precisa também, isso a gente nota uma diferença muito grande, de uma pessoa responsável por aquilo. Quem é o gestor municipal que está responsável pelo meio ambiente? Tem um departamento para ele, para cuidar disso? Às vezes pega uma pessoa da água, do departamento de água, ou pega uma pessoa de obras, mas é importante que esse conhecimento esteja dentro do município, para depois a empresa que fez o plano não ir embora e deixar todas aquelas medidas para serem tomadas praticamente abandonadas em alguns pontos que a pessoa não consegue nem compreender claramente todos os pontos do plano. Outra coisa muito importante quando a gente fala de gestão pública é ter um relacionamento muito claro entre o plano que está sendo feito e as peças orçamentárias. Às vezes a gente vê plano de saúde municipal, plano de educação municipal, muito bem feitos, porém eles estão totalmente desacordados com a lei orçamentária anual, com a lei de diretrizes orçamentárias, que o pessoal está apresentando agora até 30 de abril nas prefeituras, e o plano plurianual, que ele dura 4 anos, né? Então, é muito importante não só fazer um plano bem feito, mas que esse plano esteja bem consolidado, esteja bem amarrado com o orçamento. Quem vai pagar vai ser o município, vai ser o Estado, quem vai financiar cada obra, quais serão as obras que serão feitas, como a gente vai pagar por essas obras. E aí também chega num outro ponto importante da gestão, que é o controle. As obras que o município iniciou, ele terminou. Esse é um momento da LDO que é importante ver isso, né? Segundo o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscais, a gente não pode tirar o dinheiro de uma obra que estava em andamento para iniciar uma obra nova. Então é muito importante a sociedade estar controlando isso. Muito bem lembrado. Em Franca, o também ambientalista Cristiano Rodrigues. Cristiano, pelas informações que tem, Franca está tratando bem do seu plano de saneamento básico, é verdade mesmo? Boa tarde. Olá, bom dia, né? Ou boa tarde a todos, né? Já está chegando aí perto da hora do almoço. A cidade tem uma estrutura que se diferencia na área de saneamento das outras demais, né? Nós temos a regional da Sabesp aqui, mas eu acredito que isso aí devido ao grande grau de competência dos engenheiros, dos técnicos que vêm prestando esse serviço. Eu tive a oportunidade de, quando eu estava como um servidor estadual, representando o secretário da nossa região, isso há 2 anos atrás, de me deparar com a questão do plano de saneamento básico dos municípios. E a gente viu que pela complexidade do plano, as informações que devem ser coletadas, que são importantíssimas para o planejamento das outras ações, né? Você não pode desenvolver determinadas obras ou até planejar algumas atividades governamentais de investimento sem que você tenha um mapeamento, um planejamento dessas ações. Então, o que eu fiz no período? Nós pegamos e fizemos uma mobilização, visitei todos os prefeitos da região, levamos até o gabinete do secretário, foi protocolado no Palácio do Bandeirante um pedido de auxílio para que os municípios recebessem recursos para fazer o plano de saneamento. Esse recurso, ele foi apresentado pelo secretário a posterior, eu já não estava dentro da secretaria, mas o secretário de saneamento veio em Franca, reuniu com os prefeitos e disponibilizou recursos para que fizesse esse plano de saneamento. Então, assim, eu não sei por que esse plano de saneamento ainda não saiu do papel, sendo que já existiu uma movimentação para que viesse esses recursos e aí está faltando o quê? Iniciativa.
bem? Tá, daqui a pouco eu volto para falar com você a respeito dessa falta de iniciativa. Golfetor, do lixo, passa pela água, passa por tantas coisas e o plano saneamento básico, ele tem alguma carga política? Não só o saneamento básico, toda a infraestrutura. O que nós notamos é que o Estado brasileiro, nos 3 níveis, aprofunda a desigualdade social, quando ele teria que trabalhar exatamente na linha contrária. Se nós formos a uma favela ou uma habitação bem modesta, na periferia, nós verificamos o quê? Que a família ali já fez uma pequena revolução. Tem eletrodoméstico, tem televisor, conseguiu ter, às vezes, um pequeno veículo. Ela conseguiu melhorar as suas condições da porta para dentro. Mas a hora que ela sai, ela verifica que não tem rede de esgoto, não tem saneamento básico de uma maneira geral, galerias de água pluvial, não tem segurança, não tem, às vezes, unidade de saúde. O Estado não fez a parte dele. Então, ele fica claramente esse descompasso. Quanto ao lixo, nós temos que verificar que são 3 as modalidades de lixo. O lixo sólido, que são resíduos sólidos. O primeiro deles, em volume grande, é o domiciliar. O segundo é o lixo da construção civil, que é chamado de entulho. Mas temos também o lixo líquido, em grande parte também objeto de estudo do saneamento básico, porque é o esgoto sanitário. Esse é o esgoto que é atirado em grande parte, quando não é tratado, nos cursos d'água, poluindo, inclusive chegando a poluição até o mar, dado o período de contágio. E o o lixo gasoso, que são as fumaças de uma maneira geral, que contamina o meio ambiente, contamina claramente. E nós já vimos até um dado interessante, claro que na linha do humor, de que eles resolvem proteger o meio ambiente queimando pneu. Eu acho que é uma aberração que se diz. É claro, mas esse é um dado fundamental que nós verificamos. Quer dizer, não se consegue fazer do investimento em infraestrutura o verdadeiro sinalizador do desenvolvimento. Como é que é possível? Uma cidade sinaliza para onde ela quer crescer, levando os investimentos na infraestrutura, saneamento básico, capeamento asfáltico, rede de esgoto, a energia elétrica de uma maneira geral. Isso é o que se dá no sentido de se fazer o investimento em infraestrutura uma espécie de GPS para onde vai o desenvolvimento. Esse é o dado fundamental. Perfeito. Em Ribeirão Preto está o advogado Fabrício Martins Pereira. Doutor Fabrício, semana que vem a gente volta a discutir esse nosso plano de saneamento básico. Uma coisa que vai esquentar ou nós vamos continuar do mesmo jeito que está? As expectativas, na verdade, não são das melhores, não, né? A obrigatoriedade de se elaborar e de se colocar em prática um plano de saneamento, ela decorre de uma lei federal, a 11.445, que na verdade é de 2007. E todos os prazos que ela estabeleceu para os municípios já se esgotaram, tanto que Ribeirão Preto e a grande maioria das cidades da região já estão impedidas de receber recursos federais ou mesmo de efetuar empréstimos se eles tiverem cunho da área ambiental. Ou seja, o município já está bastante prejudicado. Agora, nós percebemos algumas imperfeições, algumas situações de falha no texto que foi apresentado à Câmara dos Vereadores, que parece-nos que não foi corrigida até hoje. Também a comunidade reclama da ausência de audiências públicas para voltar a discutir questões que haviam já sido discutidas, porém, com mudanças, alterações no texto básico, não voltaram a ser discutidas. Então, realmente, esse texto é uma lástima e um celeuma, difícil de se reorganizar quando da ausência da manifestação da opinião pública, quando da ausência de análise e pesquisa correta a respeito dos serviços todos que envolvem a questão. Então, pode ser até aprovado um texto, mas com toda certeza não vai ser aquilo que se espera, aquilo que Ribeirão Preto merece. Em Araraquara está o especialista em gestão pública, Gustavo Matar. Gustavo, como gestão pública implica em ter um pouco de conhecimento, se não vira uma sopa que ninguém consegue tomar, qual é a saída para a gente pensar meio ambiente, gestão e ter um pouco mais a presença de pessoas que entendam do assunto?
Olha, existe 3 controles na gestão pública, né? Controle interno, que é o próprio município se controlando e tomando as atitudes que são necessárias. Tem o controle externo, que é o legislativo, a Câmara Legislativa, que vai estar revisando com a ajuda do Tribunal de Contas. Então, até existe um indicador muito legal que foi criado pelo Tribunal de Contas, que chama IAMB, que ele mede a parte ambiental dos municípios. E tem o controle social, que é o mais poderoso e o mais efetivo. É a sociedade realmente estar junto e não aceitar mais lixo exposto, entendeu? A sociedade participar de audiência pública, tá junto com a prefeitura, tá vendo o que está acontecendo e pegando gancho um pouquinho do que meus colegas falaram, além do problema sanitário e também do problema urbanístico, a Organização Mundial da Saúde já comprovou com estudos que uma cidade que não tem saneamento básico pode prejudicar o rendimento dos trabalhadores, né, no seu trabalho e também o ensino, né? Os estudantes que moram numa região afetada, eles têm um índice de desenvolvimento no ensino menor do que a média. Então é muito importante a sociedade estar abraçando essa causa, estar cobrando dos seus políticos. A gente está num ano eleitoral hoje, então é muito importante todo mundo ver o que o prefeito fez pelo saneamento e o que faltou fazer. E está tomando a melhor decisão na hora do voto, que é quando o cidadão realmente participa das decisões ali. Em Franca está o ambientalista Cristiano Rodrigues. Cristiano, como que a gente faz para colocar o plano de saneamento básico para uma discussão política e não burocrática? Então, o fato de vocês abrirem espaço justamente para essa discussão vir à tona já é uma das coisas muito importantes, onde nós, lideranças, ambientalistas, podemos ir devagarzinho cutucando, né? Infelizmente, a gente vive uma cultura que a parte preventiva, a parte do planejamento, as coisas que não aparecem, que não vão estancar a hemorragia de pronto, elas são sempre deixadas de lado, né? Acredito que isso aí tem a ver muito com o que o próprio presidente dos Estados Unidos falou. Nos falta cultura política, e cultura política não é cultura partidária, é cultura de participar. De participar de um colegiado, de um comitê de bacia, de um conselho de desenvolvimento sustentável, né, de cobrar dos vereadores, do prefeito, de participar dos conselhos de bairro. Eu acho que se a gente for se mobilizando através das redes sociais, que teve um papel fundamental nessas transformações políticas que nós tivemos no país, a imprensa fazendo o papel como vocês estão fazendo, que eu ressaltei, são formas da gente começar a cutucar que precisa ser feita uma coisa mais com mais planejamento, né? Com mais estudos. E ocorre uma coisa muito que atrapalha um pouco também nas questões das licitações. Muitas das vezes escolhem empresas pelo melhor preço. E aí você pega empresas que ganharam pelo menor preço para desenvolver esses planos de saneamento, de resíduo sólido, e nem sempre essas empresas conhecem a realidade do município. E tem um preparo técnico qualificado. E aí acaba tendo um plano a desejar. Mas eu acredito que de pouco em pouco, a gente cutucando o poder público, participando, vocês aí batendo, levantando esse tema, nós vamos conscientizando os políticos, os governantes, para que possam ter mais iniciativa para desenvolver esses trabalhos. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o advogado Fabrício Martins Pereira. Em Araraquara, o especialista em gestão pública Gustavo Matar. Em Franca, o também ambientalista Cristiano Rodrigues. A água não acabou a crise hídrica. Ela deve ainda se arrastar e trazer problemas para a gente nos próximos 10 anos, quase que na sequência. Isso. Ela deveria ser destaque no plano também, mas de que maneira? Não é só pedir para economizar, mas é dar qualidade para a água, evitar vazamentos e ter investimento. Desperdício. O desperdício é a palavra-chave na busca da sustentabilidade. A sustentabilidade será atingida plenamente quando tudo aquilo que tiver que ser sacado sobre a natureza, ela provém do próprio lixo, ela provém do reuso da água. Não haverá mais saque sobre a natureza. Esse é o primeiro dado. Agora, a água, a importância da água hoje em município, para a economia de município de Araraquara, que desenvolve um centro de indústria de bebidas, e para aqui Ribeirão Preto, e para todos os municípios da região, com o valor da água
oriunda do aquífero Guarani de primeira qualidade, porque a água aqui em Ribeirão Preto foi a matéria-prima de um segmento industrial muito importante, a indústria de bebidas. Bebidas em geral. Sim. Agora nós estamos tendo aqui, em alguns municípios também, o ressurgimento da indústria de bebidas na cerveja artesanal. Para isso, nós temos que preservar a água como matéria-prima e a água como um insumo necessário, hoje tão estratégico ou mais do que o petróleo, porque o petróleo tem sucedâneo, substituto, e a água não tem mais. Então nós temos que preservar aquilo que a natureza nos deu como privilégio, e não usar como privilégio de maneira a desperdiçar totalmente. Confeito, muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a colaboração, Roberto. Muito obrigado. Obrigado.